O seu conteúdo mostra exatamente como está a sua vida. Quando a sua vida está desalinhada, está bagunçada, o seu conteúdo também vai estar bagunçado, também vai estar desalinhado. Porque criar melhor passa pela fase de viver melhor. Você precisa viver mais, viver melhor, viver bem para produzir conteúdo de qualidade. Eu percebi uma coisa quando a minha vida estava um pouco bagunçada, quando a minha vida estava desalinhada, o meu conteúdo também estava bagunçado, também estava desalinhado, também não estava de acordo com aquilo que eu queria passar, sabe? E talvez isso explique porque muita gente trava na hora de produzir um conteúdo aqui para o YouTube ou para qualquer outra rede social. A vida bagunçada, porque existe uma verdade muito simples. O seu conteúdo mostra exatamente como está a sua vida. E hoje eu quero te contar nesse vídeo o que eu aprendi vivendo isso na pele. Faz um pouco mais de 2 meses, se eu não me engano, que eu parei de malhar. Acho que são 2 meses, um pouco mais de 2 meses. E aí eu já comecei a me sentir um lixo. Meu corpo pesado, minha mente bagunçada, sem energia. Eu ia dormir cansado, acordava cansado, e aí passava o dia me arrastando sem energia. E aí chegava a noite, eu ia dormir cansado, aí no outro dia o ciclo se repetia. Foi assim por um bom tempo. Até que um dia eu lembrei de um vídeo da Ana Jorge. Não sei se você conhece a Ana Jorge, ela fala de marketing digital. Ela gravou um vídeo, acredito que seja o vídeo com mais visualizações sobre o tema, que se chama Modo Caverna. Não sei se você já ouviu falar do Modo Caverna. Caso tenha ouvido falar, deixa aí nos comentários, eu quero saber. O Modo Caverna, ou entrar no Modo Caverna, é um período de isolamento e foco total que você passa para organizar a sua vida. Existem pessoas que fazem o Modo Caverna de 6 meses, 3 meses, 1 ano, sei lá. Tem muita gente que imerge de verdade no Modo Caverna. Tô fazendo por 1 mês. Comecei por 1 mês e vou ver como é que vai ficar nesses 30 dias e depois eu vou aumentando gradativamente. Mas como que funciona esse Modo Caverna, Vinícius? O que é isso de modo caverna? O modo caverna ele é muito simples. Ele é composto por 3 pilares obrigatórios, 3 pilares flexíveis. Por que obrigatórios? Porque são eles que vão dar sustento ali na base. E o primeiro dele é exercício físico. Exercício físico. Não adianta. Corpo forte, mente forte. Você precisa se exercitar. Eu não estava conseguindo pagar a academia, por isso que eu parei de malhar, por isso que tem um pouco mais de 2 meses que eu não malho. Então eu comecei a correr. Comecei a correr à noite e olha, eu vou te falar, a corrida é difícil porque eu ainda não gosto. O início foi difícil, eu não conseguia dar muitas voltas no meu condomínio, mas com o tempo eu fui melhorando, fui correndo um pouco mais e fui aumentando o meu pace, me sentindo atleta, pace, aumentando o tempo e eu vi que eu estava resistindo, que eu estava sustentando a corrida e estava gostando daquilo. Qual foi o efeito da corrida na minha vida? Eu comecei a me sentir mais disposto, eu fui já dormir já bem cansado e meio que apagava, no outro dia eu já acordava bem para poder correr de novo. Em paralelo ao exercício, eu comecei a olhar mais para o meu prato, comecei a olhar mais para o meu sono, para tentar dormir mais, comecei a olhar para o que eu estava consumindo, comecei a beber muito mais água. Tem até uma garrafa aqui, ó. Tem uma garrafa aqui que eu tô bebendo bastante. Tudo isso porque eu comecei a me exercitar. Percebe que um hábito, uma mudança que foi o exercício, que foi a corrida, me levou a mudar várias outras coisas, que foi a alimentação, o sono. Esse é um pilar obrigatório. O segundo pilar obrigatório, eliminar as distrações. O que é isso? O que é eliminar as distrações? Redes sociais, tempo de tela, jogos, se você é muito viciado. Eu não sou viciado em jogos, mas redes sociais eu também não sou tão viciado. Eu gosto muito do YouTube, mas eu não também, mesmo assim, eu quis me isolar um pouco mais disso. Então, redes sociais, séries, tempo de tela, filmes, tudo isso por um período, para eu poder me concentrar. O que é isso? É eliminar as fontes de dopamina, porque o tempo todo nós somos bombardeados com muitos e muitos e muitos estímulos. Isso prejudica a nossa mente, isso prejudica o funcionamento do nosso cérebro mesmo, porque a gente fica ali recebendo um monte de estímulo e a gente não consegue relaxar, a gente não consegue se desprender, a gente está o tempo todo com o celular na mão, sabe? Isso é muito ruim. Esse é o segundo pilar obrigatório. Você vai ter que eliminar, no caso eu eliminei as distrações. E o terceiro pilar obrigatório é a mente. Como assim a mente? É estudar todo santo dia, aprender alguma coisa nova, ler bons livros, Eu sou a favor de que toda leitura é válida. Toda leitura é válida, independente do livro. Eu só quero que você leia, eu só acho importante ler, porque a leitura vai te ajudar a escrever melhor, a se comunicar melhor, e na era da internet, na era que nós estamos vivendo hoje, ou mesmo que você não esteja na internet, não esteja produzindo um conteúdo para a internet, a comunicação ela é muito importante no mercado tradicional também. Exercício físico, primeiro pilar obrigatório. Eliminar as fontes de dopamina e cuidar da sua mente, do que você consome, do que você
você gasta o seu tempo. Agora tem mais 3 flexíveis que eu anotei aqui nesse caderninho e eu quero falar para vocês. O primeiro foi momento de oração. Eu preciso orar. Eu preciso viver uma vida de oração. E quando eu não oro, quando eu não estou vivendo uma vida de oração, eu vejo o quão preocupado, o quão ansioso, querendo ter o controle das coisas, se preocupando com muitas coisas, eu fico. Eu fico dessa forma quando eu não oro, quando eu me afasto da oração, sabe? Eu fico como Marta. Em um certo momento, Jesus está na casa de Marta e de Maria, e Marta, ela tá correndo para lá, correndo para cá, se preocupando com muitas coisas, com muitos afazeres. E ela reclama com Jesus que Maria, irmã de Marta, não está ajudando ela nos afazeres da casa. E Jesus chega para ela e fala: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, porém apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e dela nunca mais será tirada. Ou seja, descansa. Eu ouvi uma frase essa semana num culto dos adolescentes que foi: quem ora faz menos esforço. Quem tem uma vida de oração faz menos esforço. Esse é um pilar flexível. Momentos de oração, seja no trabalho, seja em casa, seja na hora do almoço. Não que eu não ore nada, não é isso. Eu oro, mas eu quero aumentar o meu tempo de oração. Orar em todo o tempo. O segundo pilar flexível é sem refrigerante, mesmo zero. Refrigerante não é uma coisa boa. Ah, não tem açúcar. Beleza, eu gosto muito de uma Coca Zero, mas eu quis cortar porque é um sacrifício que eu tô fazendo. Eu amo Coca Zero. E o terceiro pilar flexível é gravar vídeos pro YouTube. Gravar vídeos como esse. Porque eu amo essa plataforma, eu amo criar conteúdo pro YouTube, eu amo gravar vídeos, ser um criador de conteúdo. Tô aqui gravando esse vídeo pra você, aqui no meu trabalho, depois do expediente, como foi no primeiro vídeo. Vou deixar até o link na descrição para você dar uma olhada depois. Então eu tô aqui gravando, o roteiro desse vídeo tá aqui, sem desculpa, sendo constante, porque eu quero viver do meu conteúdo. 6 pilares, 3 obrigatórios e 3 flexíveis. Os flexíveis você pode adaptar, você pode escolher, caso você queira entrar no modo caverna também. Eu estou falando aqui, contando a minha experiência, me ajudou muito a entrar no modo caverna, tem me ajudado bastante, porque eu tenho me sentido melhor com os exercícios, eu tenho lido bons livros, eu tenho produzido bons conteúdos. Por quê? Porque o seu conteúdo revela exatamente como está a sua vida. Se você está se sentindo um lixo hoje, o seu conteúdo provavelmente vai ser um lixo também. A verdade é essa. A verdade é uma só. Então você pode adaptar aí, caso você queira. Os flexíveis, no caso, os obrigatórios, são obrigatórios. Independente da sua lista, intelecto, mente e exercício tem que estar. Depois de alguns dias nesse modo caverna, eu notei algumas melhores. Eu tenho dormido melhor, acordado melhor, tenho ficado menos irritado, tenho estado mais disposto, tenho tido vontade de agir, de fazer as coisas como gravar esse vídeo aqui depois do trabalho. O que é isso? Isso é vontade, isso é desejo. E o mais curioso disso tudo é que as minhas ideias voltaram. Não porque eu sentei para pensar num conteúdo. Não, mas porque eu fui viver, eu fui me melhorando. Quando você melhora, o seu conteúdo melhora também. Isso é fato. É por isso que eu digo, se o seu conteúdo tá travado, é porque alguma parte da sua vida tá desalinhada, tá travada, tá bagunçada também. Não adianta tentar ser criativo se você tá exausto. Não adianta tentar ser constante se você tá se sentindo um lixo por dentro. Criar é consequência de uma vida com propósito, de uma vida com presença. Antes de pensar em postar mais, pense em viver mais, em viver melhor. E eu não tô falando isso como alguém que já venceu essa luta, tá? Eu tô nessa batalha, eu tô nessa jornada, eu tô nesse modo caverna exatamente agora. Esse canal é sobre isso, crescer como pessoa, se desenvolver como pessoa, como ser humano e, por consequência, criar melhor, ser melhor, conteúdos cada vez melhores. Mas tudo isso começa quando você muda, quando você melhora. Então, se você também tá nesse processo, tentando viver uma vida melhor, tentando se melhorar, fica por aqui, porque a gente vai melhorar junto. Porque o seu conteúdo mostra exatamente como tá a sua vida. E o meu tá voltando pro lugar. Então, se você gostou, deixa o seu like. Até o próximo vídeo.